Lucas Borges Teixeira, nosso repórter, o Dani, falou sobre a presença do presidente Lula, ou a ausência dele nesse caso, no Fórum Econômico lá em Davos. Havia muita expectativa porque o presidente Lula defende as questões ligadas ao multilateralismo, a relação entre países e blocos, mas ele não foi. O Lucas está entrando aqui para participar conosco, trazer mais informações, mas já posso entrando nesse assunto contigo para perguntar a tua avaliação. O presidente tem preferido ir a fóruns aqui do hemisfério sul, em que o Brasil é mais atuante do que, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial. Também não sei se faz sentido para você ou não. Na verdade, também nesse momento, Sarza, o Lula está buscando trazer de novo algum tipo de protagonismo para a discussão sobre o que está acontecendo na Venezuela. Tá? A avaliação do Palácio Planalto é que com essa história de Groenlândia, todo mundo esqueceu que há quase 20 dias os Estados Unidos entraram com 150 helicópteros no espaço aéreo venezuelano, subtraíram o presidente de turno, o ditador Nicolás Maduro, deixaram uma presidente interina no lugar, com Donald Trump dizendo que é ele quem manda, que agora talvez ele dê algum espaço para Maria Corina Machado, que não disputou as eleições, mas era opositora de Maduro, e o Edmundo Gonzalez, que disputou as eleições pela oposição e está exilado na Espanha, reivindicando lá do outro lado do oceano a vaguinha dele ou a cadeirinha dele, ou seja, uma confusão monumental, sem que haja qualquer tipo de reação à altura das superpotências que mantinham relações comerciais profícuas com a Venezuela, como é o caso da Rússia e da China. Então, o Lula está tentando chamar atenção porque é uma ação inédita na América Latina, essa promovida pelos Estados Unidos, rompe com o que o presidente, inclusive em artigo para o The New York Times, tratou como um histórico, de zona de paz, e lança também uma série de dúvidas sobre o que vai ser do futuro de outros países que já foram retoricamente ameaçados por Trump, como é o caso da Colômbia e do próprio México, e que também estão na nossa alçada, na alçada do nosso hemisfério, digamos assim. É isso aí, pessoal. O Lucas Borges está conectado conosco. A gente vai colocá-lo aqui na tela para ele trazer mais informações sobre essa ausência do presidente Lula no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Fala, Lucas. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos e todas. Diego, exatamente. Essa ausência do presidente Lula no Fórum Econômico de Davos, pelo menos neste mandato, não é exatamente uma novidade como a gente tem mostrado. Por uma opção, dessa vez, digamos, um pouco mais introspectiva, o presidente não foi em nenhum dos 4 anos do terceiro mandato lá para a Suíça para participar dessas discussões. Até então, a cada ano, tinha uma certa desculpa, mais ou menos embasada. No primeiro ano, como a gente mostrou, que acabava de ocorrer o 8 de janeiro, o presidente falava que não tinha clima de sair do país. O Palácio do Planalto, que é onde eu estou, ainda estava totalmente destruído, enfim, ele não foi. Nos 2 anos seguintes, o grande mote era que, ele estava, especialmente em 2024, enfrentando dificuldades econômicas, era um período de alta inflacionária, e em 25 disse que o foco era energia renovável, que era o ano da COP, o ano da verdade, por isso mandou a Marina Silva e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Nesse ano, Diego, ficou todo mundo um pouquinho, não surpreso, mas ficaram meio sem explicações, por assim dizer. Saímos conversando por aqui no Planalto, e aí, por que o presidente não foi? Por que ele não foi? Falar, só não se trata da sua pauta. Como a gente mostrou, no entanto, Diego, isso vai um pouquinho de encontro com o discurso de multilateralismo, de debate, em especial econômico, que o presidente tem feito. Como a Dani estava contando um pouco antes de eu entrar, estão ocorrendo atualmente discussões internacionais que são muito interessantes e muito importantes para o Brasil e que, sem dúvida, embora não sejam necessariamente ou apenas econômicas, dado que quase nada é necessariamente apenas econômico, elas estão sendo feitas lá em Davos, e o presidente, ao não participar, gera um certo questionamento aqui no Palácio do Planalto, não bem questionamento, mas uma certa falta de resposta, porque ele e um grande crítico do presidente Donald Trump, até do presidente vizinho aqui, Javier Milei, falando que eles têm uma posição muito unilateral, de pouco debate e de não participação. Nesse momento, os dois estão lá, houve uma inversão de papéis. O presidente Lula, mais uma vez, decidiu não ir,
E esses dois presidentes estão lá, discursaram hoje e trataram desses temas que estão em voga aqui no Brasil. No Palácio do Planalto, falando meio, o presidente tem suas prioridades, estamos tocando aqui interno, é ano de eleição que é mais curto, né? Lembrando que Brasília praticamente para de funcionar a partir de junho, mas de qualquer jeito, em reserva, sempre anonimamente, lembrando que os apoiadores eles ficam meio reticentes de fazer qualquer ponderação pública sobre o presidente, eles falam, olha, não custava ter ido, né? Vai, passa 2 dias, volta, teria sido melhor. Lembrando que não são só, Diego, para eu encerrar aqui, não são só players internacionais que estão lá. Grande parte dos bancos, das fintechs e das instituições financeiras brasileiras também estão em Davos, fazendo seus negócios, fazendo seus debates, e lá a equipe econômica que também admite reserva, lembrando que nesse ano nem o ministro Fernando Haddad foi, lá eles também ficam meio, bom, o presidente poderia sim estar por aqui debatendo, no mínimo mostrando seu rosto e falando, quero dialogar. Valeu, Lucas Borges Teixeira, um abraço, meu amigo. Bom trabalho para você em Brasília. Boa tarde, obrigado. Valeu. A seguir falaremos sobre o banco Will Bank. O Banco Central decretou hoje a liquidação desse banco que faz parte do grupo Master, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, mais informações. Fica ligado, até já. No YouTube sigo aqui com a Dani Lima. Ô Dani, o Lucas falou que alguns aliados acreditaram que seria melhor para o Brasil ir ficar 2 dias lá em Davos, participar das discussões e tal. Sempre vai ter, né, Sarza? Eu peço desculpa para o telespectador, ele sabe que eu estou aqui, lutando há dias com essa garganta, entendeu? Mas a gente vai vencer, amigo, a gente vai vencer. Então é o seguinte, sempre vai ter quem acha que poderia ter ido, poderia ter falado. O Brasil está vivendo um momento, hoje a Bolsa bateu recorde de novo, ultrapassou aí a marca, salvo engano, de 170 mil pontos. Depois você vai trazer o boletim da economia aqui no UOL News. O Brasil, por exemplo, teve ontem, né, a saca, venda menor, né, das sacas de café, mas recorde histórico em valores. Então, a balança comercial do Brasil está bem. O Lula está em ano de eleição. Se nos outros anos ele não foi, imagine nesse, que é um ano também de dedicação muito forte para as questões internas. E veja que o Brasil não está vivendo exatamente um momento tranquilo, né? O Congresso está de férias, né? O Judiciário está de férias e a gente está vendo todo o barulho suscitado pela crise do Banco Master. Então, assim, colocando o BC na parede, Polícia Federal se estranhando com o ministro do Supremo se estranhando com a Polícia Federal. Aí o Lula chama o ministro Alexandre de Moraes, mais o diretor-geral da PF, mais o novo ministro da Justiça, mais não sei quem, para discutir combate ao crime organizado no meio de tudo isso, tentando colocar ali panos quentes e tal. Então, assim, a casa não está exatamente arrumada. Bolsonaro preso, a família lutando muito para que ele vá para a prisão domiciliar. Flávio Bolsonaro, pré-candidato, colocando a campanha de pé e botando o pé na porta para segurar Tarcísio de Freitas. Então, tem, assim, muitas peças no xadrez doméstico que, nesse momento, me parecem, de fato, fazer mais sentido atrair aí a atenção do presidente da República, né, do que passar aí uns dias em Davos, ainda mais porque seria tragado para a discussão que está muito fora da esfera de influência do Brasil entre 2 megapotências, a União Europeia e os Estados Unidos. O próprio Amorim ontem disse, olha, não existe mediação possível para o Brasil aí entre esses 2 campos. Então, e a discussão que está se dando em Davos é essa, como a gente está acompanhando aqui desde o início da nossa cobertura.